Já iniciei a gravação, vocês estão por aí? Pessoal, João, Érica, Gustavo, Manuel, todo mundo tá por aí já? Pessoal, vamos voltar, ensinar vocês a converter radianos em graus, que é uma função aí bem legal e bem útil para vocês, para não precisar ficar fazendo aquela regra de 3. Érica tá aí, cadê o resto do povo? Quando a turma é pequena, vocês estão lascados, que aí só tem um pouquinho aí, eu sei certinho quem tá conectado, dá para ficar chamando pelo nome vocês. Cadê os outros dois? Povo. Vamos lá? Para eu conseguir terminar essa parte de ângulos e arcos aí na nossa conversa de hoje. Manuel, Gustavo, estão por aí já? Não? Deixa eu chamar aqui no chat que não fica registrado aqui. Gustavo chegou, tá? Então só tem que chamar o Emanuel. Emanuel, tá por aí? Tá ouvindo a gente? Não? Tá tomando água então, tudo bem. Então vou começar aqui. Já tá gravando, tá? Já tá gravando para não esquecer, que senão eu acabo esquecendo de conectar. Eu achava que funcionava a conversão de ângulos para radianos mudando o modo de função, mas não funciona, tá? Então a gente vai fazer agora como é que a gente pode converter radianos em graus sem ter a necessidade de fazer a regrinha de 3. A calculadora faz isso para a gente, só tem que saber colocar as informações na ordem correta, certo? Então como é que esse cálculo é feito? Quando a gente aperta modo, aqui em cima aparecem as opções que você quer que a calculadora responda o seu resultado, certo? Então agora eu vou colocar a minha calculadora para que ela responda em graus, por exemplo. Eu quero que a minha calculadora me responda tudo que eu perguntar para ela em graus, né? Fazendo a conta como se fosse em graus. Então coloquem a calculadora de vocês no modo 1. Tá? Aqui em cima tem que aparecer um D, certo? Todo mundo está com a calculadora em graus. Além dessa opção de conversão, se vocês derem uma olhada aqui em cima do botão de ANS, eu acho que em todas elas é nesse lugar, não, um pouquinho diferente. ANS também. Estão vendo que em cima do botão do ANS está escrito D, R, G e uma setinha? Identificaram lá esse botão? Essas opções aqui, ó. Esse botão também é usado para trabalhar com ângulos, tá? E é esse botão aqui que a gente vai usar para converter uma medida na outra. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui que a gente já sabe que 180 graus é igual a π radianos. A minha calculadora está em D, certo? A calculadora está no modo D. Isso significa que tudo que eu perguntar para ela, ela vai me responder em graus, vai me responder fazendo conta com graus. Eu quero converter π, que está em radianos, para graus. Portanto, eu vou fazer a seguinte inserção. Com a minha calculadora em D, porque a resposta que eu quero é em graus, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o π, a letra π, tá? Porque é uma medida de ângulo, que nesse caso está em radianos, e eu vou acessar uma das funções aqui desse botão de ANS, só que usando o Shift, porque eu quero justamente trabalhar com a medida que esse π está. O meu π está em radianos. Então, eu vou apertar Shift e o ANS, e vai aparecer isso aqui na tela de todo mundo. Aquele nosso π, ele está atualmente, ele está em graus, em radianos ou em grados? Em radianos. Então, eu vou apertar a opção 2. Quando eu apertar o 2, ele vai completar um símbolozinho aqui em cima para dizer que é π radianos. Então, eu vou converter π radianos na unidade da minha calculadora, que é graus, certo? Todo mundo conseguiu fazer aparecer o Rzinho aqui em cima? Se for radianos, aparece o R. Se for graus,
Se eu selecionar o 1, aparece uma bolinha. Se eu selecionar o grado, que é o 3, aparece um Gzinho. Então, é como se eu estivesse colocando a unidade que está aquela informação. Pi está em radianos, tal coisa está em grado, tal coisa está em graus, certo? Então, eu quero converter pi, que está em radianos, então eu vou colocar aqui a unidade do radianos, que é o 2, e quando eu apertar igual, o resultado vai sair na unidade da calculadora, porque a calculadora vai interpretar aquilo como ângulo, como graus, perdão. Quando eu apertar igual, vai aparecer 180 graus. Todo mundo conseguiu fazer essa sequência? Tá aqui? Conseguiu converter pi, radianos, quando apertou igual, apareceu 180 na calculadora? Sim? Não? Querem que eu faça mais uma vez? Querem que eu faça mais uma vez? Vocês estão quietinhos aí? Não falar nada? Tem que responder? Faz mais uma vez, por favor. Mais uma vez. Então, vamos lá. Mais uma vez. Eu quero que a minha resposta seja em graus. Então, eu vou colocar a minha calculadora no modo que eu quero que a resposta saia, que é em graus. Graus é 1. Apertei 1. Agora, eu vou converter qualquer medida que eu quiser para graus, que é a resposta da calculadora. Como que eu sei que é a resposta? Porque aqui em cima está o D. Eu quero converter pi radianos em graus. A resposta vai sair em graus porque a calculadora está com D aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui pi. O pi está aqui em cima como segunda função. Então, shift e esse botão para aparecer o pi. E agora eu tenho que dizer qual é a unidade desse pi. Essa unidade eu vou colocar usando essas 3 opções que estão aqui em cima do botão de ANS. Como está em cima do botão em amarelo, eu tenho que apertar shift e o botão. Aí você escolhe. O seu pi, tá? É pi graus, pi radiano ou pi grado? Bom, é pi radianos, que está atualmente na tela da minha calculadora. Então, eu vou selecionar a opção 2. E aí vai aparecer um Rzinho aqui do lado do pi. Apareceu o R do lado do pi? Apareceu. Tá certinho. Apareceu. Quando eu aperto igual, ele vai me dizer, olha, pi radianos é a mesma coisa que 180 graus, porque a calculadora está em graus. Quer ver que isso funciona se tiver em graus? Vamos fazer em graus mesmo. Vamos colocar assim, 180 graus. Opa, que eu esqueci de apertar o shift. 180 graus. Converte isso para graus. É 180. Sim, o meu tava dando pi de novo. Aí eu não tava entendendo. Por que estava dando, né? 180 graus é 180 graus em graus. Tá? Então, você consegue fazer a conversão. O que precisa lembrar? Isso surge quando a gente treina. Que esse botão que está aqui, ó, o que ele vai colocar é como se fosse a unidade daquele número que você escreveu. Quando você apertar igual, ele vai converter para a unidade que a calculadora está configurada para mostrar as coisas, certo? Vamos fazer mais um, então. Vamos converter π sobre 2 em graus. A minha calculadora já está em graus, então é isso que eu quero. Eu quero a resposta em graus. Então, eu quero escrever π sobre 2, ou π dividido por 2, em radianos. E quero que ela me responda 90 graus, porque eu sei que π sobre 2 radianos é 90 graus. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar parênteses porque tem π dividido por 2, tá? π, usando shift, dividido por 2, fechou parênteses. Conseguiram colocar π sobre 2 na tela de vocês? Eu colocaria com parênteses por via das dúvidas, tá? π sobre 2 é uma medida em radianos. Então, eu vou lá e vou dizer, ó, olha, esse número está em radianos. Agora apareceu R. Só que eu quero ele em graus. Aperto igual, 90. Deu certo? Entenderam como é que funciona o processo? Tem que treinar para gravar a sequência. Mas o importante que vocês lembrem é que esse botão define a unidade que está o número na tela. E essa saída aqui em cima diz qual é a unidade de medida da saída que você escreveu.
Vamos fazer mais um, então. Um que a gente fez antes. Esse aqui, ó. Vamos converter 7π sobre 36 em graus. 7π sobre 36 radianos em graus. Então, eu vou lá colocar um parênteses, porque tem um monte de coisa, né? 7 vezes π, não precisa colocar o vezes quando é π ou e, dividido por 36, fechei o parênteses. Esse número está em radianos. Aperto igual, conversão 35 graus. 35 graus porque a calculadora está em D, né? E aí, deu certo? Conseguiram converter com a calculadora em D, colocar 7π sobre 36 em radianos e ele respondeu 35? Sim? Não? Coloco a medida, o número, coloco a unidade de medida que esse número está, utilizando as funções aqui que estão em cima do ANS, graus, radiano ou grado, e aperto igual, ele vai converter aquele meu número na unidade que eu setei ali em cima, sendo D. Certo? Então, aquela regra de 3 que a gente fez ali em cima, eu consigo substituir por essa medida. Professora, eu não lembro disso. Faz a regra de 3. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Se eu tivesse a medida em radian, a medida aqui em cima em rad, isso? Aqui em cima com R. Sim, a gente vai fazer isso agora, tá? Vamos fazer um exemplo agora, Emanuel. Vamos fazer essa mesma carinha aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos agora fazer o contrário. Vamos colocar a nossa calculadora no modo de rad, certo? Então, vamos lá mudar o modo de saída. 1, 2, rad. Agora tem um R aqui em cima, então todo mundo coloca a calculadora em rad. A saída vai ser em radiano, certo? E agora eu vou escrever 180 graus com esse graus aqui de baixo, tá? Que é o graus da conversão. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Já está em radianos. 180 graus, que é o degree. E vou apertar igual. Vou fazer nas duas calculadoras, com visor natural e sem visor natural, antes de eu apertar igual. 180, peraí que está em graus a minha calculadora. Modo setup, setup. Eu quero que saia em radianos, então agora tá R. 180 graus, o graus é a bolinha primeira, graus, e vou apertar em radianos. Tem essas duas telas, tá? Uma que não tem visor natural e uma com visor natural. Quem tem calculadora com visor natural? Quando vocês estão com a calculadora em R e colocam 180 graus para converter, quando vocês apertam igual, aparece π na tela? Sim. Sim, deu π, tá? Aí é uma das questões da calculadora que não tem visor natural. Quando você faz cálculos com π na calculadora com visor natural, ela te mostra π sobre 2, π sobre 3, tá? Se não mostrar, você aperta o botão aqui da conversão entre fração e decimal, se por acaso der o número, você aperta o botão, se der para escrever aquilo como π sobre alguma coisa, ele vai mostrar. Eu não sei se vai mostrar, por exemplo, 7π sobre 36, depois a gente faz o teste, tá? Na calculadora que não tem visor natural, e é isso que a pessoa precisa tomar cuidado, e talvez a regra de 3 seja mais vantajosa nesse sentido, ele não aparece π. Porque essa calculadora aqui não tem memória suficiente para dizer que esse número é o número π. Você pode apertar o que você quiser aqui para converter uma coisa na outra, que não vai converter, tá? Então, qual é o problema da calculadora que, né, um dos cuidados da calculadora que não tem visor natural? Gustavo e Érica. A Érica está com o aplicativo. Érica, na sua calculadora apareceu π ou apareceu 3,14? Gustavo, na sua calculadora apareceu π ou apareceu 3,14? 14, 15, aquela coisa toda, né? 3,14, tá?
Então, o que acontece? Essa conversão está certa. É aproximadamente 3,14 radianos, tá? A conversão está certa. Só que a calculadora que não tem visor natural, ela não vai mostrar essa resposta em função de π. Por mais que eu consiga escrever um número em radianos, que seja uma medida que está relacionada com π, mas ela não vai mostrar isso, tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter nas calculadoras lá na FX82MS. A Plus, como tem visor natural, a ES Plus, já mostra, né, como é a calculadora ali do Emanuel. Então, esse cuidado tem que ter, e aí, nesse caso, talvez valha a pena fazer a conversão usando a regra de 3, porque aí vai ficar π sobre alguma coisa, ou alguma coisa vezes π sobre outra coisa, tá? Vai ficar em função desse π. Mas é uma opção aí de fazer uma conversão na outra. Mas ela ajuda nos casos gerais, tá? Vamos tentar fazer essa aqui, ó, porque eu não tenho certeza se a resposta vem 7π sobre 36, tá? Quando é um número muito quebrado, eu não sei se ela consegue fazer a conversão. Então, vamos converter 35 graus para radianos, tá? Radianos, calculadora em radianos. Eu vou escrever lá 35 e a bolinha do graus de conversão. Então, já está em rad. Façam aí comigo. 35, bolinha do graus de conversão, que é o 1. E aperta igual. O meu deu isso aqui, 0,6109, mais ou menos, tá? Aproximadamente isso aqui em radianos. Érica e Gustavo, quando vocês fizeram a conversão do 35 graus para radianos, deu esse resultado aqui? 0,61. Calculador em radianos, 35 graus da conversão aqui. Graus, que é 1. Deu? Então, agora vamos ver no visor natural se vai aparecer 7π sobre 36. Eu não sei, tá? Confesso que eu não sei. 35 graus de conversão. Apareceu. Maravilha. Apareceu, João? Uhum. Se eu quiser o formato decimal, eu aperto o botão, ele muda, tá? Ó, 7π sobre 36, 0,6109, né? 7π sobre 36. Então, na calculadora com visor natural aparece, tá? Nas que não tem, não vai aparecer. Confesso que eu imagino que não são todas as frações que aparecem aqui com π. Talvez tenha alguma limitação de memória, mas enquanto aparecer, melhor, né? A gente tem a função aí. Não tem problema se eu escrever, tá? Aproximadamente 0,61 radianos. Não é problema com relação a isso. Mas você não consegue fazer aquela comparação que a gente tem quando a gente olha uma medida angular em radianos, né? Quando π sobre 2, π sobre 3, π sobre 5, tá? Perde-se essa comparação. Mas é uma forma de converter. Vamos converter esse cara aqui, ó, que nenhuma das calculadoras vai mostrar mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Como a nossa calculadora já tá... Esse aqui eu quero converter. Como a minha calculadora tá em radianos... Não, esse aqui não faz muito sentido. Faz sentido converter de radianos para graus. Então, eu quero converter para graus. Porque 2 não vai... Eu não vou usar 2 graus. Dificilmente eu vou usar 2 graus. Né? Geralmente, o caso que vai aparecer é 2 radiano. Então, coloco a calculadora lá no modo de graus. Porque eu quero que a minha saída seja em graus. E eu quero converter 2 radianos em graus. Só uma observação, tá, pessoal? Esse símbolo aqui, ó, ele não é a notação de radiano. Radiano você tem que escrever rad, 2 rad, 5 rad. É o símbolo que a calculadora usa, tá? Não é a notação matemática correta, mas então eu tô colocando aí só para dizer que é como aparece na nossa tela, digamos assim. Então façam aí a conversão. Calculadora em graus, porque eu quero saber quanto que é 2 radianos em graus, que a gente já fez a conta antes com a regra de 3, certo? Vou colocar 2, esse 2 está em radianos, então vou selecionar a opção de radianos aqui. Aperto igual. Apareceu isso aí? 114,59? Sim. Sim? Certinho? Aproximadamente 114,59 graus, tá? Então,
Para converter de radianos para graus, perfeito, né? Coloca a medida aqui e sempre vai responder em graus. Para converter de graus para radianos, se a sua calculadora tiver visor natural, você sabe que vai aparecer π. Se por acaso tiver alguma relação com π, né, vai aparecer. Na calculadora que não tem o visor natural, converte, mas aí se quiser alguma coisa em função de π, tem que resolver pela regra de 3 para ficar bonitinha a fração lá junto com π. Perdão. Bom, para eu encerrar essa parte de ângulos, faltou eu falar, a gente fez o cálculo aqui de seno, cosseno e tangente em graus e seno, cosseno e tangente em radianos. Também fizemos essas conversões. Só que faltou eu falar desses botões que estão aqui em cima do seno, cosseno da tangente, que tem seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1, tá? Talvez alguns alunos aí que não tiveram trigonometria tão recentemente ou não viram isso na escola, mas o João tem certeza que já lembra, né, o que significa esse seno a menos 1 aí. Então, deixa eu falar um pouquinho dessa unidade, tá no manual também, tá? Mas eu vou explicar primeiro o que significa essa unidade aí. Acontece o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente está no mundo do graus, tá? Então, eu vou lá colocar minha calculadora no modo do graus. Funciona para radiano também, mas geralmente a gente está mais interessado em fazer essa conversão usando graus. Então, minha calculadora está lá setada para graus. A gente calculou antes, por exemplo, vou pegar um que seja inteiro aqui. Seno de 90, vou pegar esses 3 que estão aqui. Já aproveitando que a gente já fez esse cálculo, aproveito ele para usar aqui no meu exemplo. Seno de 90 e esses caras que a gente calculou todos em graus. Tá? Esse cálculo que a gente fez foi usando as funções trigonométricas. Então, a gente calculou seno de 90 graus, seno de 68, cosseno de 35, tangente de 22, tudo isso estava em graus, e a gente recebeu aqui as respostas dessas medidas trigonométricas. Essas funçõezinhas que estão aqui em cima são o que a gente chama de funções trigonométricas inversas. Tá? São as funções trigonométricas inversas. O que significa isso teoricamente? Significa o seguinte: quando você calcula seno de um certo ângulo, vou colocar assim em graus, tá? Por exemplo, alfa a gente costuma usar para denotar ângulo, tá? Quando eu coloco seno de um certo ângulo, eu recebo esse resultado em um número x, uma medida x, que é um número real, tá? A função seno faz isso, você dá um ângulo, ou em graus ou em radianos, né? E você recebe um número real. Seno, cosseno e tangente, as 3, né? Seno de 68 deu um número aqui que é aproximadamente 0,93. Isso é a função direta, a função seno. Mas eu poderia querer responder uma pergunta que é inversa a essa, vamos dizer assim, tá? Então, eu coloco o seno de alfa e eu recebo esse valor de x. Eu poderia perguntar quem é o ângulo que, quando eu calculo o seno desse ângulo, a resposta é aquele meu x que eu quero. Então, é a função inversa. Aqui eu dou o ângulo, vou colocar assim, aqui eu dou o ângulo e recebo o x. Isso é a função direta. A função inversa seria eu fornecer o x e receber o ângulo que está associado com aquela medida real. Isso aqui seria a função inversa. Essa função inversa é o que está aqui na calculadora de vocês como seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. Então, eu digo que seno a menos 1 do meu x é igual a alfa, se a minha calculadora está em graus, alfa graus. Se a minha calculadora está em radianos, alfa radianos, tá? Aqui eu estou dizendo que a calculadora está em graus, então a resposta aqui também vai ser em graus. Isso é a função inversa. A função direta é eu dar o ângulo e receber o x. A função inversa é eu dar o x
e receber o ângulo no lugar, certo? Essa notação de seno a menos 1 eu não gosto muito. Pode aparecer, eu costumo chamar essa função inversa, eu prefiro chamar ela de arco-seno de x é igual a alfa graus. Por quê? Porque eu leio assim, qual é o arco cujo seno é igual a x? E eu vou receber um arco, um ângulo, uma medida angular, tá? Mas na calculadora, por conta de espaço, não aparece esse arco, aparece esse seno a menos 1, certo? Então, por isso que esse menos 1 pode confundir achando que é uma potência negativa, né? Mas não é, é a função inversa da função seno. Vamos ver como é que funciona esse cálculo com essas funções que a gente já tinha calculado antes, certo? A calculadora de vocês está com D aqui em cima? Vamos colocar ela em graus. A calculadora está com D aqui? Sim? Beleza. Então, vamos calcular seno de 90 graus. Seno, normal. Seno de 90 já está em graus. Aperto igual. Qual é o resultado? 1. Eu já sabia que seno de 90 era igual a 1. Tá aqui. Agora, vamos calcular a função inversa. Então, quanto que dá seno a menos 1, ou arco-seno, de 1? Tá vendo? Ó, eu estou colocando a função na resposta, para descobrir qual é o arco equivalente. Então, para isso, como seno a menos 1 está aqui em cima em amarelo, eu tenho que apertar o Shift para acessar essa função. Então, Shift, seno a menos 1. Estão vendo aqui que apareceu o símbolo com esse menos 1? Esse é a função direta, tá? Não é que eu apertei o seno e coloquei a potência menos 1. Não, eu apertei direto, Shift e o botão do seno. Quando eu calculo seno a menos 1 de 1 e aperto igual, quanto que está aparecendo na tela de vocês quando vocês apertam igual? Apertei igual. 90. Por quê? Porque quem é o arco cujo seno vale 1? 90 graus. Como a minha calculadora está em graus, só apareceu 90, mas eu posso interpretar que isso aqui é 90 graus, porque a minha calculadora aqui está em graus, 90 graus, certo? Entenderam como é que funciona essa função? Ela é a função inversa. Se eu tiver o ângulo, eu tenho o seno, cosseno e a tangente. Se eu tiver o seno, cosseno e a tangente, eu consigo recuperar qual é o ângulo associado àquelas medidas. Vamos tentar fazer a função inversa desses três que estão aqui, ó. Seno de 68 graus, a gente viu antes que dava aproximadamente 0,93. Calculem aí, então, quanto que dá seno a menos 1 de 0,927, tá? Vamos tentar usar com mais casas decimais. E aí, o que aparece na tela de vocês? O vírgula é ponto, né? Aqui é ponto. O que apareceu? Seno a menos 1 de 0,927. O que apareceu na tela de vocês? Apareceu 68 graus? Certinho, redondinho, assim, 68 graus? Sim ou não? Calculador em graus. Seno a menos 1 de 0,927. Quando eu aperto igual, o que apareceu na tela? Apareceu isso aí igual ao meu? Sim? Mais alguém? Apareceu 68 graus redondinho ali? Não apareceu redondinho, né? Por que não apareceu redondo? Porque lembra que a gente converteu? A gente fez um cálculo, a gente não usou todas as casas decimais daquele número, a gente arredondou. Então, ele também vai fazer uma conversão que não é precisa. Então, desse jeito aqui, isso aqui dá aproximadamente 67,97 graus, tá? Por quê? Por conta do erro de arredondamento que tinha. Para vocês verem que realmente, se eu usar todo o número, eu vou devolver 68 graus, façam o seguinte cálculo comigo. Façam assim, seno de 68 graus e aperta igual. Seno de 68, não a menos 1, tá? Seno de 68. Tá esse número aqui na tela de vocês? Todo?
Apareceu o número, não apareceu? Como é que a gente faz quando a gente quer fazer conta e usar todo o número que está na tela, e melhor ainda, todo o número que está na memória da calculadora? Pega um ANS. Pega um ANS. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer seno a menos 1, tá? É só digitar direto. Seno a menos 1, não de 0,927, e sim do ANS. Então, agora eu estou calculando a função inversa dessa resposta com todas as casas decimais que a minha calculadora puder utilizar. Quando eu apertar igual, 68 redondo. Entenderam mais uma? Ó, esse é um exemplo clássico de por que usar o ANS, tá? Se você colocar um monte de casa decimal, você mesmo assim vai estar cometendo erro. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Seno de 68. Agora eu vou fazer seno a menos 1 de todos esses números que estão aqui, ó. Então, de 0,927183,854. Eu coloquei tudo que estava na tela e vou apertar igual. Deu 68 graus? Não. Ó, de novo. Seno. Primeiro, o jeito certo de fazer. Então, vamos lá. Seno de 68. Eu tenho esse número na tela, mas tem mais casas que a calculadora não está mostrando, certo? Agora eu vou fazer a função inversa. Não precisa apertar a C. Direto, coloca a função inversa do seno. Então, Shift, ligou o Shift lá em cima, e o seno. Tá? Eu acessei a função do seno. Então, agora apareceu seno a menos 1. Foi, Emanuel? Apareceu aqui seno a menos 1 na tua calculadora? Agora eu vou fazer seno a menos 1 da resposta. Então, eu vou apertar o botão do ANS para ele copiar esse número que está aqui em cima. E vou apertar igual. Foi agora? Seno de 68. Coloco na resposta. Agora eu vou fazer a função inversa da resposta. A função inversa é Shift seno da resposta. Aperto igual. Agora foi, certo? Só para mostrar o experimento para vocês, o que eu fiz foi o seguinte, depois disso. Fizer seno de 68. Esse é o número que eu vejo. Na conta que eu fiz antes, que foi com o ANS, eu usei todo o número que a calculadora está pensando, não o número que eu estou vendo aqui na calculadora. Eu vou fazer a conta do seno a menos 1 com o número que eu estou vendo, que é o que está aqui na tela. Então, seno a menos 1, e agora eu vou digitar todo esse número que está aqui, ó. 0,927183,854. Digitei todo o número que está na tela e vou apertar igual. Deu 68? Não. Deu quase. Por quê? Porque eu coloquei bastante dígitos, ok, mas mesmo assim não é o que a calculadora está usando, certo? Então tem que tomar esse cuidado quando a gente for fazer essa conversão de uma coisa para outra. Se possível, se necessário, usa a resposta que está na tela para ter certeza que a calculadora está usando todas as casas decimais que estão ali, certo? Vamos fazer a conversão desses dois aqui, ó. Vamos usar a forma quebradinha mesmo, tá? Vai ficar perto, mas não tem problema. Cosseno. A gente calculou que cosseno de 35 é aproximadamente 0,819. Quanto que é, então, cosseno a menos 1? Deixa eu só colocar aqui em cima. Se a gente fizer seno a menos 1 do ANS, o ANS sendo, né, para ficar registrado aqui, seno a menos 1 do ANS, o ANS sendo seno de 68, fecha certinho 68 graus. Foi isso que a gente fez ali agora. Tá? Vamos só fazer essa conversão aí do cosseno para a gente encerrar, então. Esse cara aqui, ó. Cosseno de 35, eu sei que é mais ou menos 0,819. Então, agora a gente vai fazer cosseno a menos 1, que está aqui em cima. Cosseno a menos 1 de 0,819. Deu 35 graus exato? Cosseno a menos 1 de 0,819. Não deu 35 graus exato, né? Ficou um errinho ali ainda, tá? Por quê?
porque a gente usou o 819 e não todas as casas completas. Vou fazer esse cálculo usando o ANS para a gente ver que realmente vai dar 35 graus. Então, cosseno de 35 é esse número que está aqui. Agora eu vou fazer o cosseno a menos 1. Então, direto eu vou colocar a função a menos 1, usando o shift do ANS. E vou apertar igual. Significa que cosseno daquela resposta, que era o número exato com todas as casas decimais, é igual a 35 graus. Deu para entender como é que funciona? Claro, tem que treinar um pouquinho, né, para vocês pegarem o jeito. Mas deu para entender como é que funciona essas funções seno a menos 1, cosseno a menos 1 e o tangente a menos 1, que vai ser análogo aqui ao que a gente fez? Uhum. Deu? Érica, Emanuel... E dá para pegar também lado de triângulo e descobrir o ângulo. Isso é muito útil em geometria. Isso, exatamente, porque em trigonometria, às vezes a gente tem o lado, né, e quer descobrir qual é o ângulo correspondente, né? Aí faz essa conversão. Rogério cobra bastante também. Em mecânica, né? Aparece bastante. O cuidado que vocês têm que ter é assim, ó. Ah, professora, eu não quero usar o ANS para fazer a conta. Tudo bem. Só que aí na hora que você escrever a medida do cosseno, do seno, tenta usar mais casas decimais, porque aí fica mais correto, tá? Quanto mais casas vocês usarem aqui, ó, na hora de jogar lá na função inversa, mais próximo do ângulo exato vai estar a sua medida, certo? Então, tem uma treinada aí no manual, tem alguns outros exemplos, vocês podem utilizar o manual, mas é uma função que usa bastante lá na nossa aula de geometria analítica, tá? E depois também. Todos... Acho que não, Emanuel. O João é aluno da engenharia civil. Deixa eu abrir aqui para ver, que eu não lembro de cabeça, porque depende do horário. A Érica é de software, né? O Gustavo só. Acho que só o Gustavo, né? A Érica é software, só o Gustavo e o João. Daquela nossa turma de matemática básica da semana passada, teve vários colegas. Quem é da engenharia civil? Deixa eu só parar aqui, peraí.